Olá, espero que estejam todos bem. Bem-vindos à aula em que eu vos explico então o que é que vai mudar quando vocês ultrapassarem os 15.000 euros de faturação quando estavam isentos ao abrigo do artigo 53. O artigo então que nos diz que nós temos uma isenção se a nossa previsão de faturação estiver abaixo então dos 15.000 euros, e nesta aula eu vou-vos explicar então o que é que acontece quando este limite é então ultrapassado. Dizer-vos, se vocês estão a assistir a esta aula e se estão nesta fase, antes de começarem a panicar com esta mudança, dar-vos os parabéns, porque quer dizer que o vosso negócio também está a crescer, que este limite, apesar de ser meramente um número indicativo, é também aqui o crescimento, e vocês estarem a pensar sobre isto, é também um sinónimo de crescimento do vosso negócio. Por isso, dar-vos também os parabéns, porque se estão perto deste limite, quer dizer que o negócio também está a crescer. Então, o que é que nós precisamos de saber em relação a este artigo 53, este limite? O que é que nós vamos então precisar de saber? Houve uma alteração em julho de 2025 sobre esta questão do limite de isenção, o que é que se pode e o que é que não se pode fazer e quais é que são então os limites. Então, este novo regime vai introduzir um novo limite que são os 18.750 euros. E o que é que nós vamos ter que ver? Vamos ter que analisar o nosso negócio e ir acompanhando os números, porque se for ultrapassado algum destes limites, podem então existir mudanças. E começando pelo momento em que vocês ultrapassam os 15.000 euros. Dizer-vos que quando vocês ultrapassam os 15.000 euros, não passam imediatamente nesse ano para o regime de IVA, ou seja, vamos imaginar que eu ultrapasso os 15.000 euros, mas não ultrapasso os 18.750, vamos imaginar que eu fico ali nos 17.000 euros, o que é que vai acontecer? Apesar do limite dos 15.000 euros ter sido ultrapassado, a mudança para o regime de IVA vai acontecer só no ano seguinte, ok? Ou seja, só no ano seguinte é que eu vou passar para o regime de IVA, vou ter que fazer a alteração à minha atividade. Isto porquê? Porque eu passei os 15.000, mas não ultrapassei nesse ano os 18.750 euros. Agora, se no ano corrente eu ultrapassar os 18.750 euros, vou passar ainda este ano, ou seja, de forma imediata, para o regime de IVA. É isto que vocês têm que saber. Mas mesmo assim, se ainda ficou confuso, eu vou-vos trazer um caso prático. Então, vamos imaginar que temos um gestor de tráfego que está então neste regime de isenção do artigo 53 e que no ano 2026 tem aqui um volume de faturação no território nacional de 16.000 euros. Ou seja, faturou aqui 16.000 euros para o território nacional. O que é que vai acontecer? Neste caso, foi ultrapassado o limite dos 15.000 euros, mas não foi ultrapassado o limite dos 18.750 euros. Ou seja, estamos aqui nesta primeira fase. Então o que é que vai acontecer? Este gestor de tráfego que ultrapassou os 15.000 euros vai mudar para o regime de IVA, mas a partir de 1 de janeiro de 2027. Ou seja, a partir daí é que vai mudar para o regime de IVA, que tem que entregar a declaração de alteração e que vai então começar a cobrar IVA para os seus clientes, se for aqui o caso. Então é isto que vocês têm que saber, que se ultrapassarem os 15.000 não começam logo a cobrar IVA, começam sim, neste caso, porque não foi ultrapassado os 18.750 no ano seguinte, então em que foi ultrapassado o limite. Agora, deixei-vos outro caso. Uma advogada está enquadrada no regime especial de isenção, ou seja, está aqui enquadrada no regime de isenção do artigo 53 e até 1 de agosto de 2026 as operações ativas em território nacional, ou seja, a faturação aqui para o território nacional, foi de 18.000 euros. O que é que acontece? Os 15.000 já foram ultrapassados. Os 18.750 até 1 de agosto ainda não foram ultrapassados. Acontece que, no decorrer do seu negócio, no dia 2 de agosto, efetuou uma prestação de serviços no valor de 1.000 euros. Ou seja, ela tinha atualmente até 1 de agosto 18.000, mas no dia 2 vai ter que faturar 1.000 euros, ou seja, vai ser ultrapassado o limite dos 18.750 euros. Porquê é que eu aviso sempre que vocês têm que estar atentos à faturação? Porque a mudança e a ultrapassagem dos limites tem que ser tida em conta para a alteração do vosso enquadramento no que toca aqui às finanças. E então é importante vocês irem acompanhando constantemente os números, está bem? Não só por causa disto, porque é importante vocês irem fazendo esse acompanhamento, mas essencialmente porque têm que terem atenção, se for ultrapassado os limites, como é que vocês vão fazer. Então, neste caso, até dia 1 de agosto tínhamos 18.000, com esta fatura do dia 2 de agosto passamos então o limite dos 18.750. E agora, o que é que eu tenho que fazer? O que é que vocês têm que saber? Que na fatura em que é ultrapassado o limite dos 18.750 já deve incluir IVA. Ou seja, esta fatura de 1.000 euros em que vai ser ultrapassado o limite dos 18.750 euros, eu já vou incluir o IVA. Então, se até então as faturas que eu emiti até os 18.000 eram sem IVA, esta que eu vou emitir de 1.000 euros e que vou ultrapassar os 18.750 já vai ter que ter IVA. Por isso é que é tão importante que vocês vão acompanhando estes números e vão acompanhando os números do
do vosso negócio, porque têm que saber que na fatura em que é ultrapassado o limite, não é na fatura seguinte, é na fatura em que é ultrapassado o limite, já têm que incluir IVA e o vosso cliente já tem então que vos pagar o IVA. É isto que vocês têm que saber. Está bem? Por isso é que eu vos deixei estes casos aqui também individualizados para vocês perceberem quando então têm que começar a incluir o IVA nas vossas faturas. Mais uma coisa. Passando para o regime de IVA, o vosso negócio muda. O vosso cliente vai ter que vos pagar o IVA, vocês têm que começar a separar o valor do IVA, porque mais à frente têm que entregar ao Estado. Então é importante que vocês tenham consciência que esta ultrapassagem dos limites, esta mudança no vosso negócio também vai ter bastante impacto naquilo que é a vossa realidade, naquilo que é a vossa organização, também a vossa gestão financeira. Por isso é importante vocês também começarem agora com esta mudança para o regime de IVA, começar a ter aqui uma contabilidade mais organizada. Então, como eu vos disse, foi ultrapassado o limite dos 18.750 euros. Depois disso acontecer, nós temos que entregar uma declaração de alterações no Portal das Finanças. Esta declaração de alterações tem que ser entregue no prazo de 15 dias úteis após ter sido ultrapassado o limite, ou seja, neste caso, foi ultrapassado o limite no dia 2 de agosto e tem que ser entregue uma declaração de alterações 15 dias úteis a contar dessa data, ou seja, neste caso seria dia 24 de agosto, até 24 de agosto tinha que ser entregue então esta declaração de alterações. O meu conselho, porque também já ajudei muitos empreendedores e sei que às vezes estas coisas podem passar, fazem a fatura com IVA, entregam logo a declaração de alterações no mesmo dia. Para quê? Para não se esquecerem. Porque se vocês não entregarem a declaração de alterações, vão ser notificados pela AT, vão ter coimas, então nós também não queremos isso. E para não passar, vocês podem lembrar-se logo de, ok, eu passei o limite, tenho que passar uma fatura com IVA, vou então já entregar a declaração de alterações e já fica feito. Esta declaração de alterações tem que então ser entregue no Portal das Finanças. Ok, vocês vão à secção da atividade, submeter declarações à alteração da atividade, então é nesse separador que vocês vão entregar a declaração de alteração da atividade, é aí que vão dizer então que o limite foi ultrapassado, e o limite ser ultrapassado implica então que vocês passem para o regime de IVA. Passando para o regime de IVA, existe a obrigatoriedade de vocês então entregarem uma declaração de IVA. Okay? Esta declaração de IVA, à partida, vocês mudando para o regime de IVA, entram para o regime de IVA no regime trimestral, ou seja, isto quer dizer que nós temos que entregar o IVA temos que entregar uma declaração ao Estado de 3 em 3 meses e pagar o IVA de 3 em 3 meses. Ou seja, deixei-vos aqui também as datas para vocês saberem quando é que têm que entregar esta declaração. Por exemplo, no primeiro trimestre, referente ao primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, a declaração tem que ser entregue até 20 de maio. Segundo trimestre, abril, maio e junho, tem que ser até 20 de agosto. A partir de haverão as férias fiscais e este prazo passa até 20 de setembro, mas deixo-vos aqui o 20 de agosto, para vocês também terem aqui como referência. O terceiro trimestre, julho, agosto e setembro, a declaração tem que ser entregue até 20 de novembro. Outubro, novembro e dezembro, a declaração tem que ser entregue até 20 de fevereiro. Então, é isto que vocês têm que saber, mesmo se em algum trimestre não houver faturação, vocês têm que entregar esta declaração e o meu conselho sempre é, vocês sabem que o IVA é um imposto que vocês estão a cobrar aos vossos clientes e que mais à frente vão ter que entregar ao Estado. Então, façam mensalmente, vejam mensalmente o valor que estão a cobrar de IVA aos vossos clientes e coloquem de parte. Porquê? Porque vocês já sabem que mês menos mês vocês vão ter que entregar este valor ao Estado. Então é preferível vocês já estarem a contar com este valor e depois, na altura que seja para entregar ao Estado, ok, já sabia que isto não era meu, eu servia aqui de mero intermediário para entregar o IVA ao Estado e entregam, porque lá está. Recebermos mais 23%, por exemplo, no que toca aqui ao IVA, a taxa normal no continente, por exemplo, mais 23%, é muito dinheiro em certos valores, ou seja, e é dinheiro que não é meu e eu não posso contar com esse dinheiro para gerir o meu negócio. Por isso é que eu aconselho sempre vocês colocarem esse valor de parte para, ok, chegou a altura de entregar o IVA, já tenho o dinheiro de parte, não penalizei as minhas finanças, já tenho esta organização, por isso é que eu também vos aconselho a colocarem esse valor de parte. Espero que tenham gostado desta aula, espero que vos tenha ajudado e alguma dúvida que surja, sabem que me podem sempre encontrar pelo Instagram ou então também por e-mail, estejam à vontade também para tirarem aqui as vossas dúvidas que vão surgindo.